Olá, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos trabalhar com a nossa terceira aula de produção textual. Pegue logo o seu livro de produção textual e localize aí as seguintes páginas. Hoje nós vamos trabalhar as páginas 56 a 61 do livro de produção textual, onde nós vamos estudar sobre linguagem verbal, não verbal e mista. Ah, professora, lembrei. Isso aí a gente estudou lá na gramática. É verdade, nós já estudamos lá na gramática. Mas aqui nós vamos reforçar. Por quê? Porque nós estamos trabalhando com tirinhas, esse gênero textual que envolve esses três tipos de linguagem. Tudo bem? Então vamos lá. Então vejam só. A linguagem. O que seria a linguagem? Primeiro, só para a gente relembrar, ela é universal e é abstrata. Abstrata por quê? Porque nós podemos, assim como nós podemos imaginar, né, mas nós não podemos concretizar essa linguagem. Ela é universal porque todos os seres humanos utilizam a linguagem para se comunicar. Então, é a capacidade de todo ser humano. A linguagem, somente o ser humano tem essa capacidade de produzir a linguagem. É o meio de expressão de um grupo. Todo grupo bem organizado, um grupo de seres humanos, uma comunidade, uma sociedade, ela utiliza a linguagem para a comunicação. Um exemplo que nós temos aí é o sorriso. O sorriso, ele é entendido por qualquer ser humano em qualquer parte do mundo. Por quê? Porque o sorriso, ele indica o quê? Felicidade, alegria. Tudo bem até aqui? Prosseguindo. Linguagem humana compreende duas partes. Nós temos a língua, que é a parte social, que todo o mundo, cada país tem a sua língua, certo? E nós temos a fala, que é um fonema, né? Que é um fenômeno fonético, que ele é expressado através do som, que nós já estudamos também lá na gramática. Vamos prosseguir. Vejam só, a linguagem não verbal. A linguagem não verbal não utiliza sons no aparelho fonador. Isso, muito bem, vocês já estão comparando com a imagem que vocês estão vendo aí. Então, linguagem gestual. Essa criança, ela está fazendo a linguagem gestual. Exatamente, ele está indicando ok, legal. Linguagem visual. Veja que ele vê alguma coisa no computador e sinaliza que está legal. E a linguagem sonora. Aí no visor de vocês, no computador de vocês, nesses slides, não tem a linguagem visual, a linguagem sonora do menino, mas vocês estão usando a minha linguagem sonora, vocês estão me ouvindo, certo? E a linguagem simbólica, isso, toda a imagem aí, ela é o que? Simbólica. Muito bem. Se vocês já conseguiram compreender a linguagem não verbal, vamos lá para a linguagem verbal. Linguagem verbal. A linguagem verbal utiliza sons do aparelho fonador. Veja que o aparelho fonador, ele começa pela boca, certo? Que aí tem todos os sentidos, a parte dos órgãos que tem na boca, certo? E vai descendo até chegar para completar na parte respiratória, na parte dos pulmões. Então, toda essa parte é o aparelho fonador. Isso quer dizer que o som ele é produzido através exatamente desse aparelho fonador. A linguagem ela pode ser falada, oral, né?
ou oral, e pode ser uma linguagem escrita. Então, a linguagem verbal, ela se expressa de duas maneiras, na fala e na escrita. Veja que só tem essas duas maneiras com relação à linguagem verbal, diferente lá da linguagem não verbal. Tudo bem até aqui? Deu para entender? Ótimo. Então, vejam lá. Linguagem mista. O que seria essa linguagem mista? A linguagem mista, ela recorre aos sons do aparelho fonador e aos outros, lógico, e também ela vai recorrer à linguagem não verbal, que é aquela que nós utilizamos nas tirinhas, as imagens. Vocês estão vendo aí uma linguagem mista nessa tirinha. No caso da volta às aulas, né? Eu coloquei uma ilustração. Então, nessa tirinha aí, você tem exatamente a realidade da linguagem mista, que é o uso da escrita, certo? A reprodução da fala através do pensamento aí, tanto da criança como do pai, e a parte gesticulatória da mãe, certo? Então, aí nós temos todo o processo, linguagem verbal, linguagem não verbal e a linguagem mista. Muito bem. Se você já conseguiu compreender, ótimo. Agora é a hora de exercitar o que você acabou de aprender, certo? Clique lá em tarefas de casa e vai aparecer todas as atividades que você tem que realizar hoje, de acordo com o que você acabou de aprender. Se você ainda tem alguma dúvida, vai lá no fórum, coloca a sua dúvida lá. Ah, tia, eu tenho vergonha de colocar uma pergunta e tudo. Pois coloca lá no meu PV, tá? No WhatsApp, não tem problema. A tia tá aqui para ajudar, tudo bem? Então, só lembrando, fique em casa. Beijos, até a próxima!